né? Hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Atos, né? E conforme o Léo estava orando agora, a gente se deparou na nossa chegada aqui com uma cena que é muito triste, né? Um jovem que devia ter no máximo aí seus 23 anos, atravessando aqui a praça, com uma bujudinha, né? Que a gente chama, aquelas garrafinhas plásticas de cachaça na mão, né? E é de partir o coração, né? Ela lá se emocionou na hora, e é nisso que nós temos que crer, sabe, irmãos? É no poder desse evangelho, né? Que resgata pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, né? Então que nós nunca esqueçamos, sabe, que a nossa missão é adorar, é celebrar. E como que a gente adora o Senhor? Através da nossa obediência, através da nossa confiança nele, na palavra dele, né? E adoramos ele fazendo ele conhecido, né? Isso é a glória de Deus, é o peso da presença do Senhor nas nossas vidas. E como que as pessoas veem Jesus na nossa vida? Através da nossa obediência. É quando as pessoas olham para a gente e sabem que nós temos um Senhor. E como que a gente se submete e segue esse Senhor? Através da palavra dele, vivendo aquilo que ele deixou para a gente como uma viva esperança, né? Como uma riqueza que nenhum ouro compra, que nada aqui dessa terra compra. É a palavra do Senhor, são os mandamentos do Senhor. E retornando, sabe, irmãos? A gente compreende que aqui a gente vai começar a estudar o início da igreja, né? Vamos dizer assim, o livro de Atos é aquele que faz a ponte com os evangelhos, né? Nos evangelhos ali é relatado o ministério terreno de Jesus Cristo, né? Desde o nascimento, o cumprimento das profecias anteriores de que viria o Messias, né? E esses evangelistas, ao escreverem os seus evangelhos, eles identificaram isso, que Cristo veio como aquele que veio cumprir a promessa que foi dada, né, por Deus ao povo de Israel. Eles reconheceram isso. E aí, os evangelistas eles vão descrevendo esse ministério terreno de Jesus. E uma coisa que eu estava pensando hoje, meditando hoje, né, é que o Senhor permitiu que 4 dos apóstolos escrevessem o evangelho, né? A gente vê que em nenhum momento ele se contradiz, mas a gente também vê que eles tiveram a liberdade pessoal de cada um expor como que eles enxergaram o ministério do Senhor, né? Por mais que eles estivessem inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas você vê algumas peculiaridades, algumas particularidades da forma ao qual eles enxergaram Jesus, ao qual eles enxergaram o ministério de Jesus. E a gente vê aqui essa ligação. Atos fazendo essa ligação. Atos mostrando o Jesus que ressuscitou, o Jesus que se apresentou aos seus discípulos, aos seus apóstolos durante 40 dias, mas uma outra multidão de pessoas também o viu, né? E como que ele ordenou a sequência da missão que o Pai deu. Foi a mensagem de domingo passado. O Pai confiou uma missão ao Filho, o Filho amou essa missão, o Filho se ofereceu voluntariamente para essa missão, sacrificialmente para essa missão, o Filho veio para essa missão, mas só que o Filho comissionou homens, mulheres, a continuarem essa missão. O Filho permitiu que homens, mulheres o acompanhassem enquanto ele estava aqui na terra. E foi aquela faculdade, o seminário de teologia mais intenso da história da humanidade. E nunca vai existir um seminário tão bom conforme eles experimentaram. Porque eles experimentaram um seminário de vida na vida. Eles experimentaram vida na vida do próprio Deus que se encarnou, que se fez homem e andou entre nós, né? E só repetindo isso, hoje a gente pega aí as nossas Bíblias, um exemplo. Eu não sei como é que tá de vocês, a minha tá só Atos, né? Tem alguns que ainda vêm Atos dos Apóstolos, né? Também, Atos dos Apóstolos. Mas só que aqui, né, eu queria também dividir essa visão com vocês. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E a gente vai ver isso logo no início, irmãos. Se eles não fossem empoderados com o poder que vem dos céus, se eles não fossem habitados pelo próprio Deus, né, que vem na pessoa do seu Santo Espírito, habitar no cristão, habitar no crente, a igreja não teria iniciado. A igreja ela só inicia porque do alto foi nos dado poder, do alto foi nos dado capacitação, do alto foi nos dado entendimento, do alto foi nos dado coragem para a gente poder prosseguir com a missão que o Pai nos confiou. E aí eu já gostaria de entrar aqui no primeiro versículo com vocês. E a palavra do Senhor diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Aí só vindo aqui. Quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos? Lucas, né? O evangelista, um dos evangelistas chamado Lucas. Quem era Lucas? Lucas, ele era um médico grego, um médico que foi convertido, ou se converteu, foi convertido pelo Espírito Santo ao cristianismo, se tornou um seguidor de Jesus, mas só que Lucas, além da função de médico, Lucas, ele era historiador. Então, Lucas, ele foi aquele evangelista que, ao relatar o evangelho dele, o livro de Atos, um exemplo, Lucas ficou sabendo de uma história de Jesus curou o endemoniado gadareno. Ele ia lá, na região, para perguntar às pessoas, saber os detalhes, procurar saber como é que foi. Os próprios escritos dele nos dá a indicação de que ele fez isso a pedido, contratado por esse Teófilo, né? E alguns estudos dizem que esse Teófilo era alguém de influência, um grego de influência, né? E além de influência social e influência financeira, né? Devia ser alguém de aquisição, né? Alguém, vamos dizer assim, bem quisto na sociedade, né? Com esses padrões que o homem criou para poder medir as pessoas na sociedade. Mas sempre lembrando, tá, irmãos? E a gente, inclusive, vai ver isso daqui na escolha de Matias. O Senhor não olha como o homem olha. O Senhor não escolhe de acordo com os padrões humanos, né? Então, todos esses padrões aos quais antes nós nos submetimos, a gente não precisa mais nos submeter. Por quê? Nós fomos intimados a viver uma renovação de mente, a não se submeter mais aos padrões desse mundo. A nossa maneira agora de enxergar o mundo, de enxergar o próximo, de enxergar a própria vida em si, é usando a palavra de Deus como a nossa ótica, né? A palavra de Deus como o nosso filtro para poder enxergar as coisas. E aí ele diz que o primeiro livro foi o Evangelho, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. E olha que interessante, olha como é que esse livro ele já começa numa dependência do Espírito Santo, porque ele disse que até o ministério de Jesus se submeteu ao Espírito Santo. Eu não sei se vocês lembram aquela passagem do batismo de Cristo, né? Que João relata, que viu descer sobre ele o Espírito, né? Como se fosse uma pomba. Enfim. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Jesus escolheu um grupo para poder dar sequência à missão dele. E nós estamos aqui resultado da missão desse grupo. Imagina se esse grupo não acreditasse. Imagina se esse grupo fraquejasse. Imagina se esse grupo ficasse para trás. A gente sabe que o Senhor não depende dos homens, sabe, irmãos? Mas olha que privilégio hoje. A gente está aqui relembrando Lucas, não dando nenhuma glória a eles não, tá? Mas lembra que Jesus falou a respeito de uma mulher? E ele falou, ó, anota isso daí que ela fez para que o nome dela fique registrado pela posteridade. Né? E é isso. Vamos parar a gente para poder pensar agora. Os homens e as mulheres de Deus que chegaram nas nossas vidas e falaram do amor do Senhor para a gente e que a gente vai carregar até hoje. Seja lá na Bahia, seja lá em São Paulo, seja lá em Natal, seja lá no Rio de Janeiro, seja no Imbé, aonde for. Pessoas falaram e a gente carrega a lembrança, porque pessoas confiaram, pessoas continuaram crendo. Essa é a nossa missão, continuar confiando, continuar crendo no Senhor, no poder do Evangelho. E aí o 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Aqui ele está afirmando, Jesus ressuscitou, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Irmãos, não existiu varão na terra mais apaixonado pelo reino de Deus do que Jesus de Nazaré. 40 dias, ressurreto, no meio do povo e falando das coisas pertinentes ao reino de Deus. Como Jesus amava esse reino, como Jesus ama esse reino. E a extensão desse reino é a igreja. Somos nós.
Irmãos, eu sei que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos envolver com as nossas questões familiares, com as nossas questões sociais. Nós precisamos nos envolver com todas essas coisas. Mas será que a gente está tendo prazer de falar das coisas pertinentes ao reino de Deus? Será que isso ocupa espaço na nossa meditação? O Senhor, a sua palavra, o seu reino? E aí continua, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Olha a simplicidade do nosso Senhor, olha a simplicidade do nosso Mestre. Continuou a mesma coisa, vida na vida. Dizendo, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Jesus está reanimando o grupo e falando, permaneçam obedientes, permaneçam confiantes. Tudo aquilo que foi iniciado entre vocês vai se cumprir. Mas eu preciso que vocês confiem. E às vezes parece uma questão simples. Qual era a ordem? Permanecer em Jerusalém. Mas não é simples, irmãos. É posicionamento. É uma questão de obediência. O lugar é lá. O lugar não é outro lugar, não é outra região. É Jerusalém. Aguardem. A qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. No ato que nós cremos em Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, isso significa que só Cristo pode romper esse selo. Nós somos as cartas vivas que o mundo lê. Nós fomos habitados pelo Espírito, nós estamos salvos, irmãos. E como que a gente evidencia? Com a nossa vida, com as obras da fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus, as boas obras de Cristo. A água é um sinal. E na verdade, hoje, o salvo, a água, ela agora sucede ao batismo do Espírito. Numa conversão genuína, né? Numa conversão genuína. A partir do momento que a pessoa depositou um exemplo, a minha experiência é que eu creio que foi assim. Em Cajueiro, dentro do escritório da empresa que eu trabalhava, o Espírito Santo me converteu lá. Não tinha nenhum pastor, não estava nem congregando na época, pra vocês terem ideia. Aí depois a gente vai compreendendo a importância de congregar a igreja, a gente vai tendo amor pelos irmãos, amor pela igreja do Senhor. Mas ali naquele momento a gente é batizado pelo Espírito Santo, quando nós cremos. Aí depois fui sendo preparado, discipulado, fundamentado na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, aí depois a gente batiza. O batismo com água é o quê? É uma confissão pública de fé. É quando eu chego diante da igreja a qual eu congrego, eu chego diante da sociedade e estou só mostrando, ó, eu confio no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí o texto continua. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Aí sabe o que eu imagino aqui, irmãos? Uma dorzinha no coração de Jesus. Sabe por quê? Eles ainda estão com uma visão terrena. Depois de tanto que o Messias falou, explicou, ensinou, mas por que não está tudo tão esclarecido ainda? Porque ainda não tinha descido o Espírito Santo. Por isso que eles não estavam tendo a compreensão mais amplamente, abertamente destas coisas. E eles ainda estavam achando que Jesus seria um líder militar, que iria talvez derrubar Roma, ia invadir Roma com seu reino, enfim, sabe? E não era isso a proposta do Senhor. E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Não fiquem presos à calculadora fazendo conta, quando que o Senhor vai vir. Isso serve para a gente. A gente precisa estar que nem aquelas virgens prudentes, as noivas preparadas, com óleo na nossa lamparina, com azeite, com óleo na nossa botija, fiéis a todo instante. A gente não sabe. O Senhor ele pode retornar a qualquer momento, mas o Senhor pode retornar para a gente nesse dia de hoje. A gente não sabe. Então nós precisamos estar prontos, fiéis, preparados. E aí ele diz o seguinte, mas vocês receberão poder
E essa palavra poder aqui é dunamis, no grego. E dunamis é como se fosse dinamite, explosivo mesmo, sabe? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Sabe qual é a palavra no grego aqui que se usa para testemunhas? Mártire. E às vezes a gente fica olhando os mártires da história, e a gente já falou sobre isso, irmãos. Quantos irmãos e irmãs pagaram com as suas próprias vidas, um exemplo, para a gente conseguir estar reunido assim livremente? Para a palavra de Deus chegar até a gente. Traduzida nas nossas línguas, nos nossos idiomas, no idioma da nossa nação. Quantas pessoas pagaram com a sua própria vida? E uma coisa é o seguinte, irmãos, quando esse poder habita o cristão, quando esse poder chega no crente em Cristo, é para arrancar a gente da zona de conforto. O conforto é gostoso, vamos ser sinceros, não é? Mas não cresce nada na zona de conforto. Não cresce. Tem que ter semeadura. Falando a linguagem agrícola, como Jesus gostava tanto. Juliano, se você ficar em casa o dia inteiro deitado, as terras lá vão se arar sozinha? Vai dar tudo sozinho? Vai nascer? Você vai fazer o replantio? Não. Agora imagina se nós ficarmos no conforto o tempo inteiro. No conforto não brota nada, no conforto não nasce nada. E o ser testemunha é pagar o preço, irmãos. É pagar o preço de seguir Jesus. Esse preço nós pagamos na nossa casa, a gente paga na sociedade, nos nossos locais de trabalho, e inclusive no próprio meio religioso. E aí ele diz, tanto em Jerusalém serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. O evangelho é para ir progredindo. A gente falou isso domingo passado lá em casa. Um exemplo, São João da Barra para a gente era os confins da terra. Para eles aqui no caso. Acho que nem imaginavam, né? Ninguém imaginava. É até uma curiosidade, a gente nem sei se tinha vida, ser humano aqui habitando essas terras ainda, né? A gente sabe que tiveram os índios goitacás aqui nessa terra, né? Até chegarem os europeus através das suas expedições, enfim. Né? A história diz que eles dizimaram os índios goitacás aqui nessa terra, aqui nessa região. O evangelho chegou até os confins da terra, né? O evangelho alcançou, irmãos, todos os cantos desse mundo. O evangelho está em todos os locais. Alguns locais ele não está tanto, não é porque ele não chegou, é por causa da resistência à chegada do evangelho. E aí o Senhor falou, se eles não te aceitarem, sacode a poeira dos pés. E aí vamos seguindo. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Esses somos nós, irmãos. E sabe, eu imagino eles ali, né, talvez olhando para o céu, tipo assim, sabe, desanimados, desorientados, agora acabou tudo. A gente estava com uma visão terrena do reino. E Jesus falou que não é isso. Aí agora Jesus subiu, foi assunto ao céu, sumiu. Aí vem os anjos, varão, calma. Calma. Está tudo se cumprindo, é necessário que essas coisas se aconteçam até o Filho do Homem retornar. Irmãos, desde esse momento ao qual os anjos deu o recado a eles, já se passaram mais de 2000 anos. Ou 2000 anos. Tem. Ou vai fazer bem próximo. Né? Ainda tem muita divergência sobre essas datas, mas isso não influencia. Me diz agora, Jesus está mais perto da gente 2000 anos. 2000 anos mais próximo. E olha o que são 2000 anos. A gente sabe que não é
a contabilidade do céu, a percepção de tempo do céu, não é a nossa percepção de tempo, porque nós somos limitados. Por isso que a Bíblia diz, né, que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Por quê? Porque o Senhor é eterno. Nós somos finitos. Nós fomos feitos para a vida eterna, plena e abundante. E aí, seguindo, e a gente caminhando para a reta final desse capítulo 1. Então, os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. E aqui a gente está vendo uma atitude obediente. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro, nada demais. Metade do caminho para Tafona. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Olha que interessante agora, irmãos. Todos estes perseveravam unânimes em quê? Em oração com as mulheres. Com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sabe o que a Bíblia já passa a mostrar para a gente? Os irmãos de Jesus, que antes não criam, já passam a crer. Já estão reunidos ali. Inclusive, Tiago vai se tornar uma grande liderança na igreja de Jerusalém. Inclusive, Tiago vai escrever uma epístola que vai entrar aqui. Judas também vai escrever uma epístola, que a gente chama, né, do meio-irmão de Jesus, que também vai entrar aqui na Bíblia. E aí, olha que interessante princípio que fica para a gente até hoje. A gente quer experimentar do poder de Deus, mas para a glória dele, tá? Não para a nossa glória. A gente quer experimentar do poder de Deus na vida das pessoas da sociedade. Oração, irmãos. Perseverarmos juntos em oração. A total conexão. Não que o Espírito Santo esteja preso a gente para poder agir, tá? Mas a total conexão com a ação do Espírito, através da vida da igreja, e sempre lembrando disso, igreja não é isso daqui, tá? Não é blindex, não é cimento, não é reboco, não é... Igreja somos nós. Não é uma placa que está pendurada aqui na frente. O Espírito Santo se move através da igreja. Igreja somos nós, através das nossas vidas. Vida de oração, irmãos. Não é deixar de acreditar, deixar de confiar. É no tempo do Senhor, é no jeito dele. Orar por conversões, crendo. Essa é a nossa missão. A gente não consegue salvar ninguém, mas nós temos ferramentas as quais o Senhor nos deixou para nós militarmos a guerra que nós estamos lutando. E sempre lembrando, tá? Nós estamos em guerra. E são duas pessoas que a gente está combatendo uma instituição. A gente não está em guerra contra outras denominações. A gente não está em guerra contra outros irmãos. A gente não está em guerra contra aqueles que não creem no Senhor Jesus. Primeiro ponto, nós estamos em guerra contra a gente mesmo. Diariamente lutando contra a gente mesmo. E a segunda guerra que nós estamos combatendo é contra as trevas. É contra o inferno. Mas com uma certeza que, para aquele que crê no nome do Senhor, ele já venceu essa guerra contra a carne. Por quê? Aqueles que foram santificados, aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, eles já foram glorificados. Então, Jesus nos deu a certeza que nós já recebemos, nós já temos preparado para a gente um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais pecar. Essa carne perdeu, porque o salário do pecado é a morte, ela está sentenciada. E as portas do inferno não quer contra quem? A igreja do Senhor. São duas guerras que Jesus já venceu pela gente. O que nós precisamos agora? Posicionamento, confiança no Senhor, confiança na sua palavra. É isso que nós precisamos continuar fazendo enquanto estamos aqui. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos
que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura com E maiúsculo, que se cumprisse a palavra de Deus, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. Aqueles estão entendendo que teve um salmo que profetizou essa questão de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, que foi o traidor de Jesus, trocou Jesus por 30 moedas de pratas. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Ele estava no nosso meio, mas ele não cria, ele não confiava. A motivação e a intenção dele era outra. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua, esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Irmãos, Judas teve todas as oportunidades. Judas viu Jesus realizando a obra. Judas viu Jesus ensinando, pregando com autoridade e poder. Mas Judas, ele estava, obstinado nos seus projetos pessoais, nos seus planos individuais. E o que aconteceu? E às vezes a gente pergunta, muitas oportunidades Judas teve, mas o Senhor sabia como que terminaria tudo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sabia que ele iria trair. Lembra Jesus lá atrás, quando ele falou, aqui entre vocês, um é o diabo. Aí depois, naquele momento final, no cenáculo, no momento da ceia, Judas, o diabo já entrou em você, vai lá fazer o que você tem que fazer. Aí muitas pessoas pensam, mas Deus se alegrou naquilo, jamais. Está em Ezequiel que o Senhor não se agrada com a morte do ímpio. O Senhor não se alegra. Ele teve todas as chances para poder mudar. E aí Pedro continuou o discurso dele. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. O judeu, ele era muito preso em número, O judeu, ele era muito preso em regra. Não, são 12, são 12. Se um traiu, a gente tem que levantar. Porque Jesus falou que 12 se levantariam para poder julgar as tribos, Mas só que a maneira do Espírito Santo operar, a maneira do Senhor operar é diferente. E talvez eles estavam preocupados, talvez a gente precisa levantar um para a obra continuar. Enquanto talvez a gente não preencher essa lacuna, a coisa não vai acontecer, E aí você vê que ele diz que o apóstolo tem que ser alguém que viu Jesus, que andou, que observou o ministério de Jesus. E Paulo é considerado um por quê? Porque Paulo foi comissionado pelo próprio Cristo. Paulo foi preparado pelo próprio Cristo. Paulo nos disse que ele viu coisas no terceiro céu ao qual ele não poderia nos dizer. E são coisas maravilhosas, podem ter certeza, irmãos. E aí depois ele continua. Então propuseram 2. Olha que interessante agora. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Olha como é que o judeu gosta disso, de fazer esse registro. Registra aí que o primeiro, porque essas hierarquias de escrita, isso vai mostrando a pessoa que ela era mais influente ali no meio daquele pessoal. E não é à toa que para ele colocaram uma característica, o justo. E Matias, A gente também chamou Matias ali, Para ficar 2, para poder... chama aí, vem cá, Matias, vem cá,
A gente está aqui com José, o justo, né? Provavelmente vai ser ele. Mas vamos chamar outro também. Vem cá, chega aí, Matias. Faz parte aqui. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou. Judas quem se desviou? Indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Por quê? O Senhor não escolhe como o homem escolhe. Talvez, o Matias que foi ali, vem cá, Matias, chega aí para poder compor aqui. Foi esse que o Senhor escolheu. Porque muitas vezes essas características, fulano, o justo. E como os homens gostam disso, né, irmãos? Fulano, né? Beltrano, e rasga-se elogios. Eu, particularmente, não me sinto à vontade. Principalmente no ambiente da igreja. Aqui é local de honrar o Senhor Jesus. Eu penso assim, sabe? E como que nós honramos uns aos outros, irmãos? Não é com microfone. É com amor verdadeiro. É preocupação, é serviço genuíno nos bastidores. Porque aqui na frente da tela, com o microfone, tudo é muito lindo. Mas nos bastidores, eu acredito que é essa honra que Jesus espera da gente da igreja, dos cristãos, dos crentes em Jesus Cristo. Amém, irmãos? E o que a gente vai continuar vendo no livro de Atos é isso, Lu. É o início da igreja, é a organização da igreja, é como ela começa a se organizar, é como ela começa a ser administrada. E a gente vai vendo, e como que o Espírito Santo vai agindo, e como que o Espírito Santo continua agindo. E lembrando que Jesus não deu uma procuração aos santos. Jesus continua sendo o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Jesus não é aquele Deus que, por mais que nós saibamos, Ele está elevado aos céus, Ele governa as nações à destra do Senhor Deus, à destra do Pai, mas Ele também nos mostra que Ele é aquele que vem na igreja, Ele é aquele que participa do culto, Ele é aquele que está no meio da igreja. Jesus está aqui, a igreja tem um Senhor, a igreja não está entregue a homens, a igreja não está entregue a instituições humanas. A igreja é a instituição do céu, irmãos. A igreja, ela é sobrenatural. A igreja, ela é divina. Lembra a resposta do Senhor a Pilatos? Pilatos, o meu governo não é aqui desta terra. E nós já fazemos parte deste reino, amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Nós vamos viver a plenitude dele lá na glória. Mas nós já fazemos parte deste reino. Nós somos a nação santa, sacerdócio real, que foram chamados das trevas para a luz de Jesus Cristo. Boa tarde, bem-vindos. Né? Nós somos esse reino aqui na terra. Nós somos, né? E que privilégio é o nosso. Que privilégio é o nosso de fazer parte deste reino, sabe? Então, que nós continuemos, né? Que tudo que a gente tem estudado aqui na escola bíblica, a gente está iniciando hoje o livro de Atos, capítulo 1, né? A escola bíblica. Então, que a gente, sabe, fique se deleitando. E só repetindo aqui para os irmãos, o que a gente também estava falando lá no início, né? É que a gente gosta de estudar o livro de Atos dos Apóstolos como atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, né? E nós vamos nos deleitar, continuar nos deleitando no Senhor, na sua palavra e nesse Deus que é vivo, amém, irmãos? Sabe, o que é maravilhoso é que a gente estuda aqui uma ação do Senhor, uma ação de Cristo, uma ação do Espírito Santo, mas não parou. Não parou. Aqui está registrado, até o capítulo 28, aquilo que aprova ao Senhor que Lucas registrasse, inspirado pelo Espírito Santo. Mas a igreja não para, nós estamos aqui, louvado seja Deus, nós somos continuidade de tudo isso, nós somos continuidade desse poder. E repetindo, pessoas que receberam esse poder do Espírito Santo e se tornaram testemunhas de Jesus Cristo,
compartilharam conosco o Evangelho. E esse Evangelho, no poder sobrenatural do Espírito Santo, nos alcançou, nos salvou, nos libertou. E nós estamos aqui, enquanto igreja, nessa missão. De quê? Celebrar. A gente nunca pode esquecer isso. Cada escola bíblica, cada encontro de oração, cada encontro de ensino, cada culto público ao Senhor aos domingos é celebração ao Cristo que já venceu. E lembrando, as duas maiores guerras do cristão, a primeira é contra ele mesmo. Nós já vencemos no poder do Espírito Santo. A gente não está lutando contra denominações, contra irmãos. A gente não está lutando contra aqueles que não creem no Senhor Jesus. Nós estamos lutando contra a gente, no poder do Espírito, através da palavra. E lutando contra as trevas, no poder do Espírito, através da palavra de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, irmãos. É contra os poderes das trevas, sabe? Repetindo, quando nós chegamos aqui, devia ser umas 4h30, abrimos essa porta, um jovem, que no máximo tinha seus 23 anos, atravessando com uma bujudinha de cachaça na mão. Isso é de partir o coração. É esse evangelho que a gente continua crendo. Que da mesma forma que ele atuou nas nossas vidas, ele tem poder para poder atuar em outras vidas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu só quero repetir mais um versículo com vocês. E aí fica aberto para quem quiser falar alguma coisa, complementar, fique à vontade, ou tirar alguma dúvida. Mas vocês receberão poder. E a palavra no grego é dunamis, é dinamite, explosão. Vocês receberão o Espírito Santo. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. E a palavra no grego aqui também para testemunhas é mártires. E a gente lê sobre os mártires da história. Homens e mulheres que muitas vezes pagaram com suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse, para que a palavra de Deus chegasse traduzida na língua de cada nação. Irmãos, só finalizando, uma visão particular, que nós nos enchamos da palavra do Senhor cada vez mais. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ela é luz, né? Ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é mais doce do que o puro mel. Ela é caminho de paz, ela é caminho de santidade para a gente. Mas eu acredito que nós estamos caminhando para a época ao qual essa palavra vai ser tirada de nós novamente. Assim que eu digo impressa, vai ser cada vez mais dificultado o acesso à Bíblia, à palavra de Deus, através de aplicativos de acesso à internet, impressa. Sabe? Então que nós nos enchamos dessa palavra. Sabe por quê? Eles podem tirar ela aqui da nossa mão, dos nossos telefones, tirar ela aqui das nossas impressões, mas tirar a palavra do Senhor do nosso coração e da nossa mente jamais. Jamais. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Fiquem